ainda está atravessado na garganta a derrota indigesta que sofremos no Barradão. Mas precisamos manter o foco para a segunda partida. Antes, porém, precisamos analisar friamente o que aconteceu com o Bahia. Resolvi não falar logo depois da derrota, porque realmente a gente fica de cabeça quente. Mas agora a gente precisa fazer uma análise um pouco mais fria de tudo o que aconteceu. Vamos que vamos! Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Quem é que carrega a multidão? É o Bahia. Time de raça e tradição. Bahia é campeão dos campeões. Bahia e os outros? Com o professor Vicente, deixe seu like, inscreva-se no canal. Por favor, coloque aqui o seu comentário, compartilhe, vamos, ajude o canal. Vamos que vamos. Bem, sofremos uma derrota no Barradão e precisamos fazer essa análise de como foi realmente isso e o que precisamos melhorar. Bem, primeiro quero dizer que o jogo não foi um jogo tão ruim. A princípio o Vitória parecia assustar, mas depois então foi neutralizado e o Bahia estava então exercendo o controle do jogo. E assim foi, assim terminou o primeiro tempo. No segundo tempo, então, no começo, o Bahia praticamente comandava o jogo, de tal forma que os passes aconteciam e a gente via um jogo se desenrolar. Destaque para Juba, destaque para Tassiano, sempre o Tassigol fazendo a diferença, e também destaque para Cauli, que exerceu realmente uma boa partida. Então vimos um jogo que o Bahia tinha um completo domínio e depois então, já nos minutos finais, eu acho que nos 20 minutos finais, nos 25 minutos finais, o Bahia agora passa por uma situação de cansaço e as alterações feitas por Rogério Ceni realmente não trouxeram para o Bahia nem a manutenção do resultado, nem tampouco trouxeram para o Bahia o avanço no resultado, para que o Bahia então pudesse sair com o triunfo que já estava garantido durante uma parcela muito grande do jogo, mas obviamente o Vitória, no seu campo de mando, junto com a sua torcida, teve então uma força mental maior que a do Bahia para empatar e virar a partida. Bem, queremos pensar em alguma coisa sobre esse jogo. Primeiro, as escolhas de Ceni. Precisamos pensar que o Bahia é um time que joga para frente. O Bahia é um time que joga o tempo todo em linha alta. O comportamento do Bahia, exercido pelo Grupo City, é um comportamento de um time que joga no... Na verdade, a única forma que o Bahia tinha de segurar o resultado, não o placar, seria avançar mais para o time do Vitória, fazendo o quê? No momento em que o jogo era seu, o placar fosse aumentado. Se o Bahia exercesse então ali o controle do jogo, continuasse exercendo o controle do jogo e percebesse que o ataque seria melhor que a defesa, aliás, o ataque, alguém já disse, é a melhor defesa, o Bahia talvez colhesse um resultado diferente. Mas veja, nas substituições, a gente percebe que Rogério Ceni queima suas peças, tira suas peças de meio, suas peças de ataque e coloca então peças de defesa, com exceção do Ademir. Mas assim, nós temos a entrada do Iago, que não faz nem de longe o papel do Caio, o papel do Everton, nem de longe o Iago faz isso. Nós tivemos ali a entrada de David Duarte, que, a meu ver, não deveria entrar no jogo, poderia ter sido colocado o Gabriel Xavier, que realmente desempenha um bom papel. Eu não sei porquê, realmente ele não tem as oportunidades que deveria, porque sempre quando entra se dá bem, sempre quando entra faz o trabalho direito, mas não tem as mesmas oportunidades. Mas eu não vou questionar as alterações do técnico no aspecto de que ele conhece o time melhor que nós da torcida. Mas eu vou questionar as alterações do técnico no que diz respeito à manutenção do resultado.
porque nós estávamos ganhando. Depois então o Vitória faz um gol, depois o Vitória empata, e depois no último minuto o Vitória vira o jogo. Isso poderia ter sido evitado se nós estivéssemos com o domínio da bola, com o domínio do jogo. E aí então nós entramos no segundo ponto que eu quero falar aqui, que eu quero comentar aqui. Rogério fala em questão de elenco curto, que ele não tem peças de reposição no meio campo. Bem, primeiro eu preciso entender o que Rogério entende como peças de reposição no meio campo, porque nós temos hoje o meio campo considerado um dos melhores do Brasil, e obviamente você não tem um substituto para alguém que exerça uma condição de melhor em time nenhum. Você tem um indivíduo que ele pode entrar e ele pode fazer o seu papel, mas ele não vai ser igual ao titular que saiu. Nos melhores times do Brasil isso acontece, não é diferente no Bahia. Agora, ele é o técnico, é ele que monta o time, ele está ali para resolver. Um detalhe importante, o elenco do Bahia foi mexido de forma indevida. Sabemos que o Bahia ficou sem lateral esquerdo e isso tem prejudicado o jogo. Ele acerta alguém para a lateral esquerda, depois ele fica fazendo experiências, todo jogo é uma experiência, e isso exerce dificuldades no jogo. Eu sou um defensor de Rogério, acredito no trabalho dele, ainda acredito, mas fazendo uma comparação do Rogério com um time que era muito inferior no ano passado e com esse time daí, a gente percebe que o que Rogério está respondendo, Rogério Ceni, não está realmente de acordo, porque você imagine, ele pegou um Bahia no ano passado, no fim do campeonato, que não tinha as peças que a gente tem hoje, era um Bahia muito mais duro, muito mais difícil, nem peças de defesa, nem peças de meio campo o Bahia tinha, como tem hoje, não tinha as opções que tem hoje, e ele consegue, com aquele quadro, sem contratação, sem ninguém, ele consegue realmente um feito histórico de o Bahia não cair. E isso, em alguns jogos, ganhando o jogo, ganhando com goleada. É verdade que o Bahia penou, é verdade que o Bahia precisou de ajuda, mas é verdade também que em alguns jogos o Bahia teve uma performance ótima e com aqueles jogadores que a gente considerava mais limitados do que o elenco que Rogério Ceni tem agora. E agora o Rogério diz que não tem peça de reposição para o seu meio campo. Não seria o caso, olha o que eu estou falando, quem sou eu? Né? Quem sou eu? A minha humilde opinião. Mas não seria o caso de Rogério não usar aquele quarteto tão poderoso e então mesclar esses homens no jogo de tal forma que o time não ficasse tão enfraquecido no final do segundo tempo? Porque esse problema, um problema que já está entendido. Quando se entende um problema, quando se, na realidade, percebe que o problema existe, o caminho para a solução fica mais fácil. E Rogério Ceni já percebeu que o problema do Bahia é realmente não ter aquela peça de reposição que ele precisa para o segundo tempo. Então por que não mesclar o time? Por que não mesclar de tal forma que o time não fique muito fraco nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo? Isso aí, eu não vou dizer coloque peça tal ou coloque peça tal, porque não me compete. Isso é coisa do técnico. Mas eu sei o que estou falando. Se ele mesclar o time, ele vai conseguir ter um time que não vai estar tão cansado no final do tempo e a qualidade não vai cair tanto, porque ele não vai tirar todos os jogadores melhores do time para colocar todos os jogadores que não são considerados tão bons. Então se ele fizer uma mescla, ele vai conseguir ter um time mais equilibrado. Outra coisa que é importante que a gente note, ele é o técnico, é ele que tem que resolver o problema. É ele que tem que dar solução para o Bahia. Foi para isso que ele foi contratado, para solucionar os problemas do Bahia. E nós estamos aqui para cobrar, nosso papel é cobrar. Nós queremos que o Bahia tenha triunfo, nós queremos que o Bahia saia ganhando. E é importante fazer essa análise, porque sabemos que o campeonato baiano ele não é referência. Então o único time que temos como referência é o Vitória. E nós sabemos que o Vitória, com todo respeito ao nosso adversário, ao nosso rival, que está ganhando para a gente de 2-1, sabemos que o Vitória não é nenhum grande time em termos de elenco, de contratação. É um time que contratou muito limitado, conserva o seu time da Série B. Tem alguns jogadores que foram chamados pelo Vitória que nem estrearam ainda para jogar pelo Vitória, ou se estrearam em pouco tempo. E nós estamos tendo muita dificuldade, não é questão de perder ou ganhar.
Nós estamos tendo muita dificuldade quando jogamos contra o Vitória. É o único time da Série A que nós enfrentamos. Nós enfrentamos o Sport, que está na Série B, nós enfrentamos outros times que exerceram, então, algumas dificuldades, mas o time estava começando, o Bahia estava começando, agora nós já estamos no final de um campeonato e nós estamos nos preparando para entrar agora no campeonato da Série A. Então, o único adversário da Série A que o Bahia enfrentou foi o Vitória. E o Vitória levou vantagem em 2 jogos. Mas não só levou vantagem em termos de ganhar o jogo, levou vantagem em exercer um futebol melhor do que um time muito mais caro que é o Bahia, do que um time que tem um elenco com muito maior qualidade. E a gente fica sem entender se o Bahia não tem peça de reposição, porque o Vitória tem. Por que que o Bahia tem cansado tanto? Precisa se olhar essa questão física, precisa olhar essa preparação física. Alguém poderia dizer, não, mas é uma maratona de muitos jogos, são 3 jogos semanais e tal, mas o Bahia não jogou na semana passada, a cavalaria, como diz Darino Senna, não jogou no jogo anterior que perdeu de 4-0, quem jogou foi o Sub-20. Então o Bahia estava descansado e agora então o Bahia entra no campo e ele não consegue jogar 90 minutos. Em nenhum jogo o Bahia consegue jogar 90 minutos. O time cansa e aqueles que entram não conseguem realmente segurar a partida, não conseguem exercer um futebol que realmente seja compatível com aquilo que esperamos do Bahia. Então isso é importante, é um alerta que a gente deve ter. A Série A está vindo aí, né? E a gente precisa, então, levar em consideração tudo isso que está acontecendo. Esse cansaço do Bahia, essas substituições de Rogério Ceni, às vezes umas substituições que demora, às vezes precipitada, às vezes nós perdemos um homem que seria muito importante no campo, como foi o Tassiano. Óbvio que o Rogério deve ter pensado no cartão amarelo, mas assim, poderia ter usado o Biel, poderia ter entrado com o Ratão. Por que então colocar só jogadores defensivos, só colocou então o Ademir, que realmente o jogo não estava para ele? Então a gente precisa parar, a gente precisa pensar. O campeonato brasileiro, a Série A já está batendo a porta. Então é preciso que a gente pense bem, é preciso que a gente tome atitudes corretas. Fica esse recado aí para você, Rogério. É você que vai resolver os problemas. Você foi contratado para dar a solução. Se o Grupo City não contratar mais, se o Bahia não contratar mais, você vai ter que dar a solução. Porque foram embora nossos laterais esquerdos, a gente não tem lateral esquerdo. É você que tem que dar a solução em tudo isso. E precisa utilizar também o Juba um pouco mais na frente. Precisa fazer um esquema de que não seja necessário tirar os 4. Quando eu falo os 4, eu me refiro a Caio Alexandre, eu me refiro a Jean, eu me refiro a Everton Ribeiro, que realmente faz toda a diferença, e o Cauli. Então, assim, precisa fazer um esquema de que possa equilibrar o jogo, e infelizmente para nós, né, de eles não poderem jogar todos juntos, mas precisa fazer um esquema que se equilibre o jogo, e dê solução para esses problemas. E precisa também fazer com que o jogador que está cansado, né, ele possa ser substituído por aquele que vai resolver o problema. Tá? Fica aí o nosso apelo. Eu sei que nós somos, para muitos, considerados leigos no assunto, mas é um apelo da torcida, é um apelo de quem realmente ama o Bahia, quem vê o Bahia realmente lá na frente, quer ver o Bahia em situação melhor. Imagine, estamos nos preparando para uma Série A. Precisamos, com certeza, ter uma qualidade melhor de jogo. E isso só vai acontecer quando o time realmente se equilibrar. E só quem pode solucionar esse problema agora, Rogério, é você. É você que nós confiamos para resolver o problema do Bahia. Portanto, resolva. Resolva, Rogério, porque para isso você foi contratado. Fica o nosso apelo. Bora Bahia! Bora Bahia! Bora Bahia!